Amigos, vocês já pensaram como pequenas ocorrências, pequenas escolhas podem mudar drasticamente nossas vidas? Vocês já pensaram como seria a vida de vocês se vocês tivessem tomado uma decisão ao contrário de outra? Pois é. Quem estuda história sabe que pequenos eventos mudam drasticamente os rumos da história. E é sobre um evento desses que vamos tratar neste vídeo. Em 23 de junho de 1894, nessa data, nasceu Edward Albert Christian George Andrew Patrick David, filho mais velho do rei da Inglaterra, Jorge V, e legítimo sucessor do trono britânico. Enquanto solteiro, ele conheceu uma senhora de nome Wales Simpson. Ela era a esposa americana de um executivo britânico chamado Ernest Aldrich Simpson. Enquanto ainda herdeiro do trono, Eduardo desejava também modernizar a monarquia, entendendo que muitas cerimônias e protocolos deveriam ser simplificados, assim como a postura do Estado em relação a algumas questões morais. Isso, senhores, amigos, assustava o establishment altamente conservador britânico. Edward acabou se apaixonando por essa senhora Wales e manifestando o desejo de casar com ela. Pessoal, isso era inadmissível à época. E por que era inadmissível? Era inadmissível porque essa senhora, ela vinha de 2 casamentos, sendo ela divorciada. Ela já era divorciada de um casamento, estava durante o procedimento de divórcio de outro casamento. Tal tipo de casamento não era aceito pelos britânicos. E aí um ponto interessante. Não vamos confundir as coisas. O que aconteceu com Henrique VIII não era precedente em favor de Edward, porque o Henrique nunca se divorciou, mas teve seus casamentos anulados. Se Edward resolvesse se casar com uma mulher divorciada de um ex-marido vivo, ele entraria em conflito com a igreja da qual ele era, ou seria, quando ficasse rei, líder supremo. Nesse vídeo, vamos entender a sequência de eventos que começou com o caso de amor e acabou levando o príncipe Charles ao trono. Então vamos lá. O caso com a americana cada vez mais se tornava público. Foi quando, em 1936, o príncipe afirma a sua intenção de casar com eles. Pouquíssimo tempo depois, o rei falece. Com a morte de Jorge V, Eduardo VIII assume o trono em 20 de janeiro de 1936. Começava então a conhecida crise da abdicação. Wales Simpson não era bem vista por ser uma socialite americana divorciada do primeiro marido e em processo de divórcio do segundo. O establishment, por seu turno, a via como uma pessoa interesseira, uma verdadeira carreirista. Na época, a igreja anglicana, que tinha o rei como seu chefe supremo, não permitia que o monarca se casasse com uma mulher divorciada. A situação tornou-se ainda mais complicada quando vazaram informações de que Wales Simpson simpatizava com o regime nazista. Na época, a política agressiva de Hitler já se fazia sentir. O casamento também tinha a oposição dos territórios autônomos da Commonwealth. Além das objeções religiosas, jurídicas e políticas, outras de ordem moral foram levantadas. Para a família real, Simpson tinha péssimos antecedentes para vir a ser uma rainha. Falava-se em práticas sexuais pouco ortodoxas, como o sadomasoquismo. Falava-se também que ela tinha outro relacionamento sexual com um mecânico e vendedor casado chamado Guy Trundle. Haveria ainda
um terceiro amante, que seria Edward Fitzgerald, Duque de Leinster. E pior, havia ainda fortes indícios de um relacionamento com o embaixador alemão Ribbentrop. Tal conduta sexual levou o embaixador americano Joseph Kennedy a descrevê-la como uma rameira. Diante dessa situação, o governo britânico e a igreja anglicana pressionaram o rei a fazer uma escolha: o casamento com a mulher que amava ou abdicar do trono. Em outubro de 1936, começaram a surgir rumores de que o rei estava se preparando para casar-se com Simpson logo que o seu segundo divórcio se consumasse. No dia 16 de novembro, ele sondou o primeiro-ministro britânico Sterling Baldwin sobre o seu possível casamento. O primeiro-ministro disse que tal casamento não seria aceito pelo povo, tanto da Inglaterra como do resto da Commonwealth. Em 11 de dezembro de 1936, Eduardo VIII abdicou ao trono após o reinado de apenas 326 dias. Ele afirmou em seu discurso de rádio para a nação que não conseguiria cumprir os seus deveres reais sem o apoio da mulher que amava. Seu irmão Albert, conhecido como rei George VI, assumiu o trono em seu lugar. George VI era o pai de Elizabeth Alexandra Mary Windsor. A reação do povo inglês à abdicação de Eduardo VIII foi mista. Havia aqueles que, em minoria, o apoiaram na sua escolha de se casar com a mulher que amava. Mas também havia uma parcela maior da população que viu o ato como inconsequente e egoísta, pois teria ele deixado os seus interesses pessoais na frente dos do Estado. Em 11 de dezembro, foi oficializada a abdicação. No mesmo dia, o seu irmão, o Duque de York, assumiu o trono como o rei George VI. Após a sua abdicação, Eduardo recebeu o título de Duque de Windsor e se casou com Elise Simpson em 3 de junho de 1937, na França. Eles permaneceram juntos até a morte do Duque. A futura Rainha Elizabeth, filha de George VI, era a sobrinha de Eduardo e não estava na linha de sucessão. Mas, tendo seu pai assumido o trono, ela passou a integrá-la. Ela assumiu o trono em 6 de fevereiro de 1952, após a morte do seu pai. O seu primogênito é o atual rei Charles III, que nunca teria sido rei se o seu tio-avô não tivesse abdicado. A abdicação de Eduardo VIII, de certa forma não, na verdade, ela mudou os rumos da história. Não apenas no que diz respeito à questão sucessória da Inglaterra, mas também no que concerne aos resultados da própria Segunda Guerra Mundial. Isso porque Eduardo VIII, ele admirava muito Hitler e torcia pela sua vitória. Tanto é assim que após a renúncia do Eduardo, ele visita a Alemanha sendo homenageado por funcionários nazistas e tendo inclusive um encontro reservado com o próprio Hitler. Tal postura, tal rasgação de seda, tal paixão, tal postura namorada com o nazismo dificultaria certamente a concentração de esforços da Inglaterra contra o eixo. Tanto é assim, e essa informação é interessante, pessoal, que havia um plano dos nazistas para patrocinarem uma espécie de golpe de Estado na Inglaterra e colocarem Eduardo à força ao trono, transformando a Inglaterra de rival, de inimiga, a aliada na Segunda Guerra. Desconfiando desse plano, Winston Churchill, que era uma verdadeira raposa velha, resolve simplesmente nomear o antigo rei governador das Bahamas, porque aí ele o tira da Europa. Ele o tira do cenário de guerra. Ele o tira da proximidade de Hitler e do seu exército. Eduardo nunca retornou ao trono, acabando por morrer em Paris em 1972. Um ponto interessante que poucos sabem, e isso é legal desse canal, porque às vezes traz informações que não são tão públicas, não são contadas nos livros normais de história. Então, um ponto interessante é que o monarca ele converteu-se ao catolicismo após a sua abdicação. Tal conversão causou irritação entre os anglicanos, porque ele, durante o seu pontificado, foi chefe da igreja anglicana. Então ele era chefe de uma igreja e após abdicar, ele simplesmente deixou essa igreja para se converter a outra. Essas são, pessoal,
as ironias do destino. Pequenos detalhes ensejam grandes mudanças no futuro. É isso aí, pessoal. Valeu!